Está no ar. Está no ar. A voz do servidor. A voz do servidor. Aqui na sua Sindicep Rádio Web. Está no ar a voz do servidor, toda terça e quinta, na Sindicep Rádio Web. No programa de hoje, entrevistaremos o diretor de Política Sindical e Formação da Condicef, quando trataremos de um tema muito importante para os servidores públicos de todo o país: reformas propostas pelo governo Bolsonaro. Sindicep Maranhão, Avenida Newton Belo, 524, Monte Castelo, São Luís, Maranhão. Telefone 2108-0001 e www.sindicep.org.br. Em que pese o fracasso de Bolsonaro em governar, a Câmara dos Deputados tem sido a indutora das reformas, dita por eles, claro, de estruturantes. Na realidade, o que se vê é um Congresso neoliberal imbuído de retirar direito dos trabalhadores e entregar para a iniciativa privada todo o patrimônio brasileiro, destruindo o meio ambiente, sucateando os serviços públicos, diminuindo a fiscalização sobre desmatadores e garimpeiros, enfim, desrespeitando completamente os servidores. Já foram consolidadas as reformas trabalhistas e da Previdência. Agora, já estão finalizando a proposta de reforma administrativa, que, na realidade, será praticamente o fim dos serviços e servidores públicos. Para buscarmos algumas respostas sobre essa situação, iremos conversar agora com o diretor de Política Sindical e Formação da Condicef, Walter César Figueiredo. Walter, seja bem-vindo ao nosso programa. Walter César, o governo Bolsonaro está aprofundando as reformas iniciadas pelo governo Temer, após o golpe de 2016. E agora, a artilharia do Ministério da Economia e do Congresso estão voltadas para os servidores públicos. O que a Condicef está fazendo para impedir esse desastre? A Condicef está fazendo tudo o que é possível. É pressão na Câmara dos Deputados, pressão no Senado, cartas e manifesto contra Paulo Guedes, contra o próprio Jair Bolsonaro, inclusive fazendo nas redes sociais assinaturas de manifestações e ações judiciais quando cabe. Fizemos inclusive manifestações de ruas, embora a pandemia não aconselhe, mas nós fizemos dentro das normas de segurança do Ministério da Saúde, da Organização Mundial de Saúde e dentro das normas que nós mesmos sindicalistas definimos. Estamos pressionando junto às redes sociais, orientando inclusive as nossas bases a pressionar no local onde os deputados são votados, lá no município onde ele garante a sua eleição, que todos os eleitores pressionem os deputados federais para não votar contra os servidores públicos, não votar contra os trabalhadores. Então a Condicef tem feito tudo aquilo que é possível, inclusive se aliando com as outras entidades do funcionalismo público e com o movimento sindical de uma maneira em geral. Em reunião ministerial, o Paulo Guedes já havia avisado que tinha colocado uma granada no bolso dos servidores e os chamou de parasitas. Com a manutenção do veto ao reajuste dos servidores que estão trabalhando na linha de frente da pandemia, a granada já explodiu ou ainda vem coisa pior, Walter? Essa granada está explodindo todo dia no bolso do servidor, está explodindo todo dia no contra-cheque do servidor. Porque quando o governo ainda não alterou a Constituição para permitir o que ele quer, que é reduzir nominalmente o valor do salário, ele faz a redução através da deteriorização do salário, que é não fazendo a reposição inflacionária e aumentando as alíquotas de contribuição do servidor público. Inclusive da Previdência foi a que mais aumentou. Não fazendo uma atualização da tabela do imposto de renda, né? Tudo isso contribui para a redução do poder de compra do salário. Nós estamos temendo agora e estamos na rua para impedir que o governo faça mais uma granada pesada, que é a redução nominal do valor do salário, que inclusive o próprio Maia, que infelizmente está associado de maneira aberta e clara, é o que eu chamo de o leão de chácara do grande capital hoje, é o senhor Rodrigo Maia, no sentido de fazer essa redução. Mas nós estamos na rua, estamos chamando todos os servidores, todos os trabalhadores para impedir que isso seja feito. Para garantir a manutenção do veto presidencial, até de saqueadores, o ministro da Economia chamou os servidores. Ainda tem como acreditar em alguma negociação sobre essa reforma administrativa com esse governo? Nós nunca acreditamos no governo Bolsonaro, porque ele já assumiu e já na campanha eleitoral ele dizia a que veio.
que ele queria realmente perseguir os trabalhadores, que ele queria garantir direitos. Chegou ao absurdo de dizer que no Brasil ser patrão era difícil, então que ele queria aplanar a situação para melhorar a vida dos patrões. O Brasil é um dos países com maior exclusão social, é um país que tudo aqui está voltado para beneficiar os ricos. Tudo aqui está voltado para prejudicar os trabalhadores, porque, infelizmente, o trabalhador brasileiro é um dos mais baixos salários do mundo e que tem menos direito. No entanto, para o patronato brasileiro, nós temos direito demais. E isso é uma contradição que nós temos que enfrentar, estamos enfrentando. A Central Única dos Trabalhadores e as centrais sindicais, juntamente com todas as federações e confederações, no sentido de mostrar que essas inverdades estão voltadas única e exclusivamente para aumentar o acúmulo do capital. Walter, apesar de todos esses ataques, alguns servidores ainda não entenderam o que está acontecendo. Como podemos virar esse jogo? Infelizmente, alguns servidores, ou muitos servidores, votaram em Jair Bolsonaro. E muitos deles têm aquele ranço de não querer enxergar a verdade. Mas, infelizmente, está aí claro, infelizmente a granada está explodindo no bolso de todo mundo e muitos já estão sentindo, muitos já estão arrependidos. E a Condicef, com seus sindicatos filiados, vem tentando demonstrar tudo isso. Está um momento mais difícil, porque além da união do Poder Executivo, da Câmara de Deputados, do Senado e do Poder Judiciário no sentido de prejudicar os servidores públicos, nós estamos vivendo um momento de pandemia, onde o contato direto com a população, onde o contato direto com o servidor é muito dificultado, é quase que impossível devido às restrições. Mas nós estamos, através das redes sociais, no sentido de configurar uma nova força política na base dos servidores públicos para enfrentar toda essa situação. Walter, e com o Congresso, dá para acreditar em algum avanço? Como eu disse, para mim, o Maia é o leão de chácara protetor do grande capital. Enquanto o Maia estiver na presidência da Câmara, não dá para acreditar. Aqui, inclusive, no veto, chamado veto dos presidentes, que era o reajuste, não para os servidores públicos igual a Rede Globo e vários outros definiram, que é uma mentira. Era para a parcela dos servidores que estão no combate ao Covid e servidores da área de educação, que também estão envolvidos nisso. E eles divulgaram como se fosse para todo servidor, no sentido de prejudicar e lançar a população contra os servidores. Nós vimos que não tem condições. Chegou ao absurdo de todos aqueles deputados que votaram a favor do projeto, quando veio o veto do presidente, o Maia vendendo apoio a Bolsonaro, convenceu esses deputados dele mesmo a votar contra o que eles haviam votado favorável. Um absurdo, uma inversão de valores que nós vivemos completamente no Brasil. Inclusive contra o Senado, que o Senado derrubou os vetos, né? E a Câmara, repetindo o que eu já falei, votou contra o que eles já haviam votado antes. Agradecemos a presença do diretor de Política Sindical e Formação da Condicef, Walter César Figueiredo. Um abraço a todos os ouvintes da Rádio Web Sindicep e vamos nessa luta, a Condicef, o Sindicep, todos os seus sindicatos filiados e co-irmãos, a Central Única dos Trabalhadores, que inclusive completou 30 anos, agora 37 anos, aliás, 30 anos, quem completou foi a Condicef, né, no dia 28 de agosto, e a CUT completou 37 anos no dia 28 de agosto. Tivemos várias atividades, tanto da Condicef quanto da CUT, nas redes sociais, demonstrando a nossa insatisfação com esse governo e com a política dos patrões de retirada cada vez mais de direitos dos trabalhadores. Viva os sindicatos, viva os trabalhadores! A voz do servidor, a voz do servidor, a voz do servidor. Aqui na sua Sindicep Rádio Web. O nosso programa, A Voz do Servidor, está chegando ao final. Acompanhe as notícias de interesse da nossa categoria aqui, na sua Sindicep Rádio Web e em nossas redes sociais, Twitter, Facebook e Instagram. Programa A Voz do Servidor, todas as terças e quintas. Ajude-nos a fazer o programa. Mande suas sugestões para o e-mail sindicepmaranhão@gmail.com. Cadastre seu e-mail em nosso site e receba nosso informativo eletrônico. Esse programa é uma produção da Secretaria de Comunicação do Sindicep Maranhão. Apresentação, Ricardo Milan. Edição, Rafael Costa. E direção de Walter César. Você ouviu A Voz do Servidor. A Voz do Servidor. Aqui na sua Sindicep Rádio Web.